Quem está em casa dando aquela geral, não é na própria casa. É na casa de outra pessoa, de terceiros. Porque é um trabalhador doméstico. Está lá para fazer a faxina, como diarista, empregada doméstica fixa, todo santo dia, lá há anos já. Talvez caseiro, toma conta da propriedade, um sítio, uma chácara. Você é jardineiro, mas também está sempre lá porque é uma mata ao redor, um terreno gigante. Enfim, se você se enquadra na linha do trabalho doméstico, você pode participar dessa conversa agora com o advogado no nosso quadro Lei é Lei. Tira as suas dúvidas. Doutor Pedro, bom dia. Bom dia, Vanessa, tudo bem? Diarista, empregada doméstica, caseiro, jardineiro, cuidador também de idosos, entra... Sim, vamos lá. Nessa lista? Sim, o empregado doméstico, ele foi classificado recentemente como empregado doméstico, né? Ele foi equiparado a trabalhador urbano e rural, a partir de 2013, de 2013. Nós tivemos a Lei 150 de 2015, essa lei complementou o empregado doméstico, trazendo alguns requisitos para ser empregado doméstico. Com licença, deixa eu só puxar para cá. Tá meio baixinho o volume? Ótimo, não, estava raspando ali na gravata e a gente quer se concentrar mesmo naquilo que você tem a dizer. Perfeito. Então, como estava dizendo, a Lei Complementar 150 de 2015 equiparou o empregado doméstico como o rural e o urbano, passou a ter os mesmos direitos. Especificamente, para ser empregado doméstico, tem que ter alguns requisitos. E quais são esses requisitos? São 7 requisitos para ser empregado doméstico. Então, são eles. Tem que trabalhar de forma pessoal, tem que trabalhar de forma onerosa, tem que ter subordinação, tem que ter uma onerosidade e tem que ser pessoa física. Além desses 5, mais 2. Tem que trabalhar mais que 2 vezes na semana para ser empregado doméstico. Então, ou seja, 3 ou mais. Dessa forma, se a pessoa trabalhar apenas 1 ou 2 vezes a semana, é um empregado diarista. O que é o diarista? É um empregado autônomo. Então, diarista não entra nesse pacote. Primeiro ponto é isso. A diarista não entra como empregado doméstico. Trata-se de um empregado autônomo. Ele não vai ter os direitos resguardados pela CLT e resguardados pela lei de empregado doméstico. Como a manicure que vai fazer uma unha das clientes de casa em casa. Como manicure, como o próprio advogado que vai prestar serviço. É um empregado autônomo. Ele não será regulamentado pela CLT. Ele vai ser regulamentado, diarista especificamente, justamente pela relação jurídica civil entre as duas partes. Eles vão computar. Desta forma, o diarista não tem obrigação de pagar, por exemplo, férias, 13º, horas extras, mas nada impede que as partes envolvidas estipulem essas regras. Então, dessa forma, para ser doméstico, tem que trabalhar, além dos 5 requisitos, mais que 2 vezes a semana e ainda trabalhar com ente familiar ou pessoa física. Ou seja, se essa doméstica trabalha em um ambiente, em um escritório ou uma empresa, também não é doméstico. Ele é empregado urbano, CLT, no caso. Entendido. É curioso porque a primeira pergunta que a gente tem de telespectador é de uma empregada doméstica que se sente, assim, perturbada todo dia. Para ela é um caos ir trabalhar só por lembrar da mãe do chefe, que passa o dia todo no ouvido dela falando mal do próprio filho e da nora. Talvez mais ainda, da nora. E ela quer saber do advogado mesmo, se ela tem... porque ela ama os patrões. Interessante. Ela não está descontente com o trabalho dela. Mas ela não gostaria de ter que passar todo o tempo que ela ainda deseja viver nesse trabalho, naquela função, naquele lar, suportando a mãe do patrão que é controlador. O problema está com o terceiro e não especificamente com o empregador. Vamos lá. Nessa situação, cabe ressaltar que a responsabilidade em trazer um local de trabalho harmônico é do empregador. O empregador tem a obrigação, inclusive de terceiros também, em relação a ter esse local de trabalho harmônico. Doutor Pedro, só um pouquinho. Assim como ela fez essa pergunta, as outras pessoas também podem tirar as dúvidas. Então, coloca, por favor, isso já está ali na tela, 98814-2578. Lei é lei. O que você tem para perguntar? De repente, não é nem sobre você.
sobre a tua vizinha que vive se queixando de tal coisa, aproveita, faz esse favor para ela, né? Entra na conversa do Viva Bem, depois você passa a resposta lá. Perfeito. E voltando aqui, retornando à pergunta da nossa Telespectadora? Da nossa telespectadora, justamente é isso. Nesse caso, tem uma responsabilidade do empregador em guardar. Primeiro ponto é isso. O que ela pode ser feito nesse caso? Inicialmente, esse terceiro pode responder em 3 esferas. Tanto a esfera criminal, que pode vir a ser um caso de um ato criminoso, por exemplo, calúnia, difamação ou injúria. Também pode responder civilmente pelo caso, e esse empregador também pode responder de forma na questão trabalhista, na seara trabalhista, porque traz de um exemplo clássico de dano moral, né, de um dano extrapatrimonial, que não é feito pelo próprio empregador, mas por terceiros. Haja visto que a responsabilidade de causar manter um ambiente saudável é do empregador. Então, ele responde por esse ato praticado por terceiro também. O primeiro passo é ela abrir o jogo com o chefe. Perfeito. Eu acho que o primeiro passo é isso. Acho que uma conversa é sempre bem-vinda. Com transparência, dizer, ó, está se tornando insustentável. Ainda mais que ela gosta de trabalhar nesse ambiente, conversar com o empregador, explicar a situação que trata-se de um terceiro, que está trazendo esse transtorno para ela, para que tenha um trabalho harmônico. Porque o trabalho harmônico é bom tanto para o empregado, mas também é bom para o empregador. Porque, logicamente, o empregado vai render mais, vai trabalhar mais, vai ter mais cautela no ambiente de trabalho. Então, dessa forma, o primeiro ponto é a conversa. Ir para as vias jurídicas é possível, sim, mas é a última instância, é a última possibilidade. A conversa inicial é sempre importante entre as partes. Se a empregada doméstica é contratada, então ela tem lá o salário fixo dela por determinada carga horária, então semanal. E os pais da criança, por exemplo, ela tem filho, desejam ir para balada no sábado à noite, querem um vale night e contratam essa pessoa. Eles podem terceirizá-la para essa circunstância, dizer, ó, nós daremos para você um fixo de tanto para você passar tantas horas aqui no sábado? Não, vamos lá. Tratando-se de uma empregada doméstica, ela está resguardada pelas leis trabalhistas. Desta forma, essa empregada doméstica só pode trabalhar 44 horas semanais ou 8 horas diárias. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado. O primeiro ponto é isso. Tudo que for além dessa carga horária entra como horas extras. É possível? Totalmente possível. Mas a empregada tem que aceitar, então ninguém é obrigado a fazer horas extras, primeiro ponto é isso. Além disso, essas horas serão computadas como horas extras, ou seja, ela vai receber um acréscimo de 50% a mais da hora extra nesse caso. A doméstica é um ponto bem curioso, que, por exemplo, a doméstica pode acompanhar o empregador em viagens. Então, por exemplo, se o empregador vai para a praia e ela vai acompanhar o empregador para lá, ela não está indo de viagem, ela está indo a trabalho. Ela recebe 25% a mais. Isso é algo específico para o empregado doméstico. É possível? Sim, mas eu repito, tem que ter concordância do empregado doméstico. Tanto fazer horas extras, como também realizar a relação, o acompanhamento em viagem. A babá, por exemplo, 8 horas diárias. Aí, lá no centro da cidade, aqui não acontece talvez com tanta frequência, mas num grande centro, São Paulo, a pessoa pegou um congestionamento, o marido no outro dia que ia chegar mais cedo também não deu conta do horário. Não existe um cartão ponto nas casas das pessoas. Muito interessante. Como numa empresa, passa digital, cartão, enfim, para você configurar isso, oficializar o horário em que você entrou e o horário que você saiu. Muito bem, Vanessa. Esse ponto é um ponto bem interessante, porque assim... Aí a pessoa não vai largar o bebê lá sem ninguém dizer assim, não, deu 6 horas da tarde, tchauzinho, se vira aí. Esse ponto é muito interessante porque assim, a lei doméstica, ela coloca uma regulamentação, uma obrigação para o empregado. A obrigação consiste em, o empregador tem que ter o cartão ponto. O cartão ponto tem que existir na relação do doméstico. Esse cartão ponto pode ser manual, ou seja, aquele livrinho, cheguei às 8, saí às 18. Uma ata ali de uma atinha, um caderninho ali, bem simplesinho. Pode ser digital, ou seja, né, feita com ponto, bater o ponto bem certinho, ou também pode ser feito via mecânico, né, que é aquele mais antigo, você batia um carimbinho ali. Mas destaca-se que é uma obrigação, ao ponto que os empregados que trabalham em regime urbano, por exemplo, só é obrigado a cartão ponto quando tem mais de 20 funcionários. Mas para a doméstica é uma obrigação do empregador ter o cartão ponto naquele ambiente, justamente para colaborar e comprovar essa jornada de trabalho.
Olha só, Jaira dizendo, trabalho 2 meio períodos por semana em uma empresa. Empresa, perfeito. E me registraram como faxineiro. Faxineira, Jaira? Ou Jairo, será que talvez ele errou em cima ou embaixo? Não sei, ou ela. Como faxineiro, está certo? Bom, Jairo, Deve ser Jairo faxineiro. Perfeito. Nessa situação especificamente, já destaco que você não é empregado doméstico, tá, Jairo? Primeiro ponto, isso é importante. Você é um empregado urbano, um CLT, especificamente CLT. Ou seja, você não é detentor dos direitos aplicados ao empregado doméstico. Por quê? Então, eles não poderiam ter colocado como faxineiro para uma empresa? Perfeito, como faxineiro não. Poderia ser um outro empregado urbano, né, um setor administrativo, por exemplo. Zelador. Um zelador, por exemplo. Porque eu destaco, para ser empregado doméstico, tem que trabalhar mais que 2 vezes na semana. E, além disso, trabalhar com uma pessoa física ou familiar. São esses 2 pontos. Se for pessoa jurídica, o empregador não vai ser empregado doméstico. A lei é bem clara nesse sentido. Então, ele pode chegar lá no RH, ou no administrativo e rever essa questão. Amigavelmente, né? A gente não está aqui, gente, para promover discórdia entre patrão e empregado. É o contrário. O contrário, tá? O Matheus já está ao vivo no centro da cidade, já volto aqui para o nosso raciocínio, doutor, porque eu, por exemplo, fiquei chocada logo cedo, vi o caso de uma adolescente de 15 anos que tinha sido assassinada pelo namorado de 56 na Paraíba. O Matheus pode até dar mais detalhes nesse final de semana. Os casos de feminicídio no Brasil são alarmantes, são absurdos, a gente precisa bater nessa tecla. Não desistir de lutar pela vida. A gente, quando eu digo, principalmente as mulheres. O que acontece nessa segunda-feira, que tem chamado muita atenção de quem passa pela Avenida Brasil? Matheus, bom dia. Oi, Vanice, bom dia para você e para todo mundo que está ligadinho no Viva Bem. Você falou dos casos. Aqui em Cascavel, eu vou trazer alguns dados para vocês sobre isso, que são 2 feminicídios confirmados no primeiro semestre e 2 tentativas de feminicídio. No primeiro semestre, foram 510 ocorrências só em Cascavel. Comparado com o ano passado inteiro aconteceu 319 ocorrências. Então esse primeiro semestre aqui em Cascavel já está bem preocupante. Por isso está acontecendo essa caminhada do meio-dia, que é a luta contra o feminicídio. Quem vai falar mais pra gente sobre esse assunto é a primeira-dama de Cascavel, a Fabíola Paranhos, que vai falar sobre essa promoção, sobre essa caminhada para todas essas mulheres do Brasil. Bom dia! Bom dia, Vanice, bom dia a todos os telespectadores da KTV. Bom, essa caminhada tem uma simbologia muito especial, porque hoje, o Dia Estadual do Combate ao Feminicídio, não poderia passar em branco. Mais de 100 cidades no Paraná estão fazendo a caminhada no mesmo horário, simultaneamente, e Cascavel não podia ser diferente. A pauta do feminicídio, da violência contra a mulher, é uma pauta onde precisa estar envolvido toda a família, não só a mulher. Os homens, o vovô, a vovó, as crianças precisam estar nessa luta conosco. Realmente os números são exorbitantes. E quando ocorre o feminicídio, é algo que já aconteceu vários tipos de violência antes. Então, nós precisamos estar atentos aos sinais. As mulheres precisam ter essa ferramenta, o conhecimento de como buscar ajuda. Não é fácil, porque você vai estar denunciando o grande amor da sua vida, o seu príncipe encantado. Então, você está destruindo um sonho que essa mulher tem. E a violência não ocorre, não interfere nível de escolaridade, nível social, é algo que realmente pode ocorrer com todas as mulheres. E graças a Deus nós temos homens que buscam e estão lutando por nós. Nós estamos plantando uma semente que mais para frente será como privando as nossas filhas, nossas netas de sofrerem os abusos que nós sofremos. Então, da caminhada do ano passado, nós tivemos uma resolução muito legal, que foi a lei Nossos Filhos para órfãos do feminicídio. Então, surgiu da caminhada. A caminhada tem a sua importância, porque aqui a gente tem entidades, associações, empresas, indústrias, independente de partido, independente de lado, estão todos unidos em uma só causa. Isso que é importante.
Fabiola, eu falei aqui dos dados aqui de Cascavel, mas um caso que chamou bastante atenção nos últimos dias foi na Paraíba, de um homem de 56 anos que estava se relacionando com uma jovem de 15 anos. O pai confessou que ela tinha um envolvimento desde os 13 anos e ela, depois de uma brincadeira do casal, ele acabou matando ela. São muitos casos parecidos, então essa caminhada serve para proteger e dar voz a todas as mulheres. Isso, e mostrar que Cascavel está unida contra o feminicídio. Nós temos hoje aqui famílias que perderam sua filha vítima de feminicídio e elas estão usando a dor para mostrar para outras mulheres, mostrar que Cascavel está junto, sim, para combater o feminicídio. Eu vou pedir para o meu cinegrafista Marcos Cortina mostrar o movimento da mulherada e dos homens também que estão por aqui na região central de Cascavel, estão lutando para conseguir combater esse mal. Fabiola, a caminhada até a Catedral hoje, as vias estão fechadas para a proteção de vocês também. Para a proteção, uma caminhada curta, mas com uma simbologia muito importante, porque mostra que várias pessoas de N segmentos juntos por uma mesma causa, isso é maravilhoso de ver. Rapidinho, antes da gente encerrar, por que a roupa branca? A paz, a gente busca a paz. Nós, mulheres, precisamos estar protegidas, sim, e buscamos a paz. E é isso que a gente quer mostrar para toda a população. Buscar a paz. Fabiola, muito obrigado pelas suas informações. Vanice, mulherada unida, homens unidos, em prol dessa diversidade, em prol dessa violência contra a mulher que tem que parar, tem que acabar com isso, na verdade. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Matheus. Cobertura completa também no nosso Jornal da KTV, que é colado no nosso Hoje Hora do Esporte. Porque temos surpresinha, temos estreia daqui a pouquinho. Eu me despeço mais cedo, mas por uma ótima razão, tá? Manu, tá preparada? Que assim seja, daqui a pouquinho, tá? Quem quiser ver o balanço do esporte aí do final de semana é na KTV também. Ai, doutor Pedro, vamos lá. O caseiro mora na propriedade. Ele está à disposição do patrão 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos, feriados. Como fazer a gestão disso? Impor limites? Perfeito. O caseiro, vamos primeiramente colocar em duas vertentes distintas. O caseiro ele pode ser um empregado rural ou pode ser um empregado doméstico. Explico. O empregado, para ser empregado rural, esse empregador, o patrão dele, deve oferir lucro. Se o patrão oferir lucro, ele é empregado rural. Ao ponto que, se ele, o patrão, o empregador, não oferir lucro, ele é empregado doméstico. O que é isso? Por exemplo, ele planta. Perfeito. Então o patrão colhe e faz lucro com o trabalho do caseiro. Ótimo exemplo, é isso mesmo. Por exemplo, se eu tenho só uma chácara para o lazer, eu vou lá, como convivo com minha família, eu não ofereço nenhum lucro lá. Tenho minhas galinhas, é tudo em conformidade para a minha família. Não tem lucro. Dessa forma, o seu João ou Dona Maria que trabalha lá, por mais que ele trabalhe no âmbito rural, ande a cavalo, por exemplo, ele é empregado doméstico. Ao ponto que, se você tem uma propriedade rural que tenha lucro, por exemplo, tem a plantação de soja, tem a pecuária, né? Ou seja, eu vendo esse gado para terceiro, eu vendo essa safra para terceiro, esse sujeito é um empregado rural. Então, dessa forma, não é a atividade do sujeito que vai classificá-lo, e sim a atividade do empregador. É tolo pensar porque empregado doméstico é para um serviço que não dê lucro ao patrão. A lei coloca os seguintes termos: sem fins lucrativos. Então, o empregador é sem fins lucrativos. Não é que vocês não deem lucro. Porque se a gente tivesse que ficar em casa lavando a roupa, passando a roupa, a gente também não teria como trabalhar fora e também, mas não é daquela roupa ali, ela não vende a roupa, ela passa. Isso, perfeito. Os fins lucrativos não é do empregado, sim do empregador. Então, por exemplo, se eu tenho uma chácara, né, minha chácara é só para um lazer, veja, a chácara não tem lucro nenhum. Eu comecei a alugar a chácara, por exemplo. Para festas. Para festas, por exemplo. Essa pessoa deixou de ser doméstico e passou a ser empregado urbano ou rural, se for o nome do rural. Então, não trata-se do empregado, e sim do empregador. Se esse empregador ofere lucro naquele ambiente, compra, vende, o que for, é rural.
se não compra e vende. É só um lazer, por exemplo, eu tenho um apartamento na praia, esse apartamento é só para o meu lazer. Eu não alugo o apartamento. Se eu tenho uma doméstica que trabalha naquele ambiente, é empregado doméstico. E se eu passar a alugar aquele apartamento, ele passa a ser empregado urbano. Repito, é a atividade do empregador que vai classificar como doméstico ou não, e não a atividade do empregado, neste caso. Não importa. Tem gente, por exemplo, que tem empresa e casa. Aí aparece aquela faxineira, nossa, dos deuses, né? Ela é muito eficiente, ela é rápida, ela é educada, enfim. E aí a pessoa diz assim, nossa, eu preciso de você 3 dias na minha empresa e aí nos outros 2 dias você poderia fazer o serviço lá em casa? Aí aí fica lá na linha de diarista, porque diarista da casa e empregada doméstica da empresa. Então, mas é a mesma pessoa que contratou. Neste caso, vai ter que olhar o que essa empregada mais faz. Se ela exerce a profissão há mais tempo na empresa, ou seja, na empresa ela exerce a profissão 3 vezes por semana. Ela vai lá na empresa. Então, se é empresa, já sabemos, não é empregado doméstico, é empregado urbano. Agora, se ela exerce mais a função na residência, que é sem fins lucrativos, nesse caso, ele passa a ser doméstico. Então, a legislação trabalhista vai verificar aonde ela mais atua. Se ela fica mais tempo na empresa, CLT. Se ela fica mais tempo Será aquele regime de contrato? Não precisa ter 2 contratos diferentes? Não precisa ter 2 contratos. Até porque se ela for diarista 2 vezes na casa, ela é diarista. Aí ela é autônoma, Perfeito. Ela não é Se for até doméstica. 2 vezes, é diarista. É autônomo, como outro qualquer. Então, você vai segunda e sexta. Ai, perdão, doutor. Tem muita diarista que vai 3 vezes. Neste caso, existe, e é muito comum ter esse tipo de empregado, que vai 3 vezes na semana. 3, 4 ou 5 vezes. Nessa situação, tem que existir o registro da empregada como doméstica. Registrar a CLT, pagar férias, pagar 13º, enfim, todos os direitos pertinentes a qualquer empregado. Mas aí, tem vezes que o funcionário chega para o futuro patrão e diz assim, eu prefiro, tá? Então, você paga para mim, venho 3 vezes, não precisa me contratar como empregada doméstica, porque eu prefiro esse valor maior que eu recebo com a diária. Pode dar problema, mesmo assim. Infelizmente, né, ou felizmente, pode dar problema nessa situação. Porque, às vezes, o empregado recebe algum auxílio do governo, né, e aí ele não quer o seu registro. Nessa situação, eu indico que o empregador faça o registro mesmo assim. Porque nada impede de futuramente esse empregado ingressar com uma ação trabalhista e ter que pagar esses débitos trabalhistas futuramente. O que é dever do empregado doméstico? Os deveres do empregado doméstico, nós podemos destacar alguns, né? Então, por exemplo, a cautela, né, no próprio ambiente de trabalho. Né? A própria empregado doméstico tem uma justa causa que é específico para o empregado doméstico. Por exemplo, a questão de dano físico ao idoso. Está lá como justa causa. Então, por exemplo, se você é contratado como um doméstico para cuidar do idoso e você causa um dano físico, dolosamente, logicamente, isso cabe uma justa causa para esse empregado. Se esse empregado começa a quebrar coisas, ninguém está livre de, sem querer, bater ou manchar uma roupa, ou a empregada doméstica manchou a roupa, com que boa, né? Com alvejante. Aí tá lá, ela tem que pagar pela peça de roupa que ela estragou? Muito bem colocado. Depende. Depende de qual situação. Depende se o contrato em que a doméstica foi contratado estipulava essa cláusula. Então, ou seja, quando eu contratei o João ou a Maria, eu coloquei uma cláusula. Caso exista dano, será descontado da folha de pagamento. Aí sim é possível descontar. Do contrário, não é possível. Só se for dolosamente. Ou seja, portanto, se for dolosamente, é possível sim ter o desconto salarial. Se for culposamente, só é possível ter desconto se existir uma cláusula contratual prevendo tal circunstância. A pessoa não vai no sábado, mas ficou das 8 da manhã até, sei lá, 2h30 da tarde, almoça na casa do patrão. Tem que pagar pelo almoço? Não, muito bem colocado. A higiene da empregada doméstica, né, tanto o almoço também, não é possível cobrar da doméstica. E ela tem direito de comer. Ela tem direito a almoçar, a higiene, o sabonete, a pasta de dente que vai ficar ali, né? Ela tem direito a ter um acesso àquilo lá.
Além disso, destaco que o almoço a hora para o almoço doméstica é de apenas 1 hora. Mas é possível, caso exista a negociação entre as partes, a redução para 30 minutos essa carga horária. Então, reduzir, ao invés de ser 1 hora, ser apenas 30 para a doméstica, embora um pouco mais cedo. E um ganha com o outro, somos aliados, tá? Não somos inimigos. Não veja o teu chefe como inimigo, não veja o teu empregado como, né, inimigo. Muito, muito obrigada. Obrigado a você pelo Dr. convite. Pedro Sanches. Maravilhoso. E agora...